sincero, reto e temente a Deus, e desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. On va sauter. Vamos saltar. Verset 6. Versículo 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus viram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ele. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, o homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse: porventura teme Job a Deus de balde? Não sei se é assim em português. De balde? É mesmo assim. De balde. Porventura não o cercaste tu de bens, e a ele, e a sua casa, e a todo quando tem, e a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em todo quando tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Senhor, abençoa a leitura de tua palavra. Senhor, abençoa a leitura de tua parole. Qualquer pessoa que estudou pode fazer a mesma leitura como eu. Mas nós queremos a interpretação espiritual desta palavra. E por isso nós queremos aqui para ouvirmos a tua voz. Que teu sangue que se derramou lá na cruz me cobre, me unge, porque eu seja um canal por o qual tu podes falar no teu povo. Perdoa as dívidas que eu tenho, os erros que tenho, que tu possa me ungir mais uma vez esta tarde, e que ungir também a sala e o intérprete, e seja aqui conosco do princípio até o fim, pela glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Amém. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler de la vie de Job. Estamos a falar acerca da vida de Job. Je vous remercie pour être ici encore ce soir. E vejo que estamos ainda aqui nessa tarde. Votre présence, ça me fait du bien. A sua presença me faz bem. Amen. Vous savez, le diable ne peut pas être content. Sabem que o diabo não pode se alegrar. Mais Dieu nous aide. Mas Deus nos ajuda. Okay. Vous priez pour moi, moi aussi je prie des fois pour vous. Vocês oram por mim e também oro por vocês. Amen. Alors nous parlons de Job, serviteur de Dieu. Estamos a falar de Job, servo de Deus. Et nous avons vu comment la Bible a témoigné de ce grand homme de Dieu. E nós vimos da maneira como a Bíblia testemunhou deste grande homem de Deus. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. E havia na terra de Uzo homem que se chamava Job. Quand on identifie, on dit c'est un homme intègre. Quando se lhe identificam, dizem que ele é um homem sincero, Un homme droit, homem reto, un homme qui craignait Dieu homem temente a Deus. et se détournant du mal. Desviava-se do mal. Donc c'est ça d'abord la vraie première identité qu'on trouve dans la vie de Job. E essa é a primeira identidade que encontramos na vida de Job. Un homme intègre, Homem sincero, droit, reto, craignant Dieu, temente a Deus, se détournant du mal. desviando-se do mal. Donc avant de parler d'autres, E antes de falar outra coisa, qu'on parle de ses enfants, fala-se dos seus filhos, qu'on parle de ses biens, fala-se dos seus bens. avant qu'on fait mention de quoi que soit autre, Antes de fazer menção de qualquer outra coisa, d'abord, primeiro, on commence par montrer qu'il craignait Dieu começa-se por mostrar que ele temia Deus et le reste venait après. e o resto vinha depois. Amen. Si ça ne peut pas nous éduquer ou bien nous aider, alors nous sommes vraiment des aveugles. Se isso não era para nos ajudar ou educar, então realmente somos cegos. La Bible ne change pas. A Bíblia não muda. La manière que Dieu fait les choses, c'est toujours la même chose. A maneira de Deus de fazer é sempre a mesma. Quand vous venez chez Abraham, Quando você vem a Abraão, quand vous lisez, parce que Job a vécu avant Abraham. porque Job viveu antes de Abraão. Ça, c'est ça.
É isso. Job, c'est le livre le plus ancien. Job é o livro mais antigo da Bíblia. Il a vécu dans le temps avant Abraham. Ele viveu em tempos antes de Abraão. Quand Dieu arrive chez Abraham, Quando Deus chega a Abraão, il ne change pas sa façon de faire les choses. ele não muda a maneira de fazer as coisas. Il lui dit encore, Ele ainda diz: sors de ta patrie, sai da tua pátria, va vai dans un autre pays, no outro país. et alors Então je te bénirai, eu te abençoarei, je ferai de ton nom grand. farei o teu nome grande. Avant que Dieu place la bénédiction, Antes de Deus colocar as bênçãos, Dieu place sa parole avant. Deus coloca a sua palavra à frente. Quand il arrive Quando ele chega à Salomon, a Salomão, avant Dieu de parler les biens de Salomon, antes de Deus de falar dos bens de Salomão, premièrement, primeiramente on a parlé de la sagesse. falou-se da sabedoria. Un homme craignant Dieu. Homem temente a Deus. Et après, E depois on a montré le bien de Salomon. mostrou-se os bens de Salomão. Si vous êtes vivant, dites Amen. Se estão vivos, digam amém. Quand Jésus lui-même vient sur la terre, Quando o próprio Jesus vem na terra, il dit, ele diz: cherchez premièrement procurai primeiramente le royaume des cieux o reino dos céus, et le reste vous sera donné par-dessus. e o resto vos será acrescentado como prenda. Amen. Amém. Je ne crois pas que l'évangile de Frère Branham va changer. E eu não creio que o evangelho do irmão Branham vai mudar. D'abord, Primeiramente, le royaume des cieux. o reino dos céus. Et après, le reste vous sera donné par-dessus. E depois o resto será dado por prenda. Le bien matériel, O bem material, on ne peut pas présenter ça comme alibi ou bien comme signe que vraiment vous êtes béni par Dieu. não se pode apresentar como um sinal capital da bênção de Deus. Non. Não. Mais un homme qui craint Dieu, Mas homem que tema Deus, le bien matériel, le signe, le miracle vont l'accompagner. o bem material, o sinal, o milagre vai lhe acompanhar. Vous ne dites pas Amen. Você não está a falar amém? Cherchez premièrement quoi? Procurai primeiramente o quê? Le royaume des cieux. O reino dos céus. Parce que quand le Saint-Esprit vient Porque quando o Espírito Santo vem dans votre cœur, no teu coração, le Saint-Esprit, c'est lui le fils de la prospérité. o Espírito Santo é o filho da prosperidade. C'est celui-là notre Joseph. É este o nosso Joseph. Joseph est le type parfait de Jésus-Christ. É o tipo perfeito de Jesus Cristo. Donc si tu veux être béni, Se queres ser abençoado, ne cherche pas d'abord les bénédictions. não procura a primeira bênção. Cherche le fils de la prospérité. Procura o filho da prosperidade. Et c'est celui-là quand il vient, E é este que quando vem, alors comme il est la bénédiction, então como ele é a bênção, comme le prophète dit, partout il va, tal como o profeta diz, em todo lugar que ele vai, la maison la prospère. aquela casa ali prospera. Quand il entre chez vous, Quando entra na tua casa, votre vie va prospérer. a tua vida vai prosperar. Mais acceptez que lui d'abord entre. Aceita que ele primeiramente entre. Quand vous le mettez dehors, Quando você le coloca fora, vous n'allez pas prospérer. você não vai prosperar. Parce que le fils de la prospérité, Porque o filho da prosperidade, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. hoje é o Espírito Santo. Amen. Que bon. Isso é muito bom. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Alléluia. Amen. Vous voyez E você vê que beaucoup de gens sont à la suite du matériel. que muitos estão a seguir o material. Mais ils ne cherchent pas le fils de la prospérité. Mas eles não procuram um filho da prosperidade. Si on vous dit que je donne l'exemple. Vou dar um exemplo. Cette fleur-là fait prospérer vos affaires. Se te falarem que esta flor aqui faz o teu negócio prosperar. Si tu le mets dans a bancada na yo, se você lhe colocar à frente da tua bancada, les gens viendront, as pessoas virão, en multitude pour acheter. há uma multidão para vir comprar. Et si tu enlèves ça, E se você tirar isso, les gens ne viendront pas. as pessoas não virão. Si toi tu veux prospérer,
Se você quer prosperar, qu'est-ce qu'il faut chercher d'abord? o que é que tens que procurar primeiro? C'est cette fleur-là qu'il faut avoir. É essa flor que tens que ter Et tu mets en bas. e colocas embaixo. Et c'est cette fleur-là qui va travailler pour toi. E é a flor que vai trabalhar para ti. Mais si toi tu ne veux pas la fleur, Mas se não queres a flor, mais tu veux que les gens viennent, mas quer as pessoas para virem, mais tu négliges la fleur, você negligencia a flor, les gens ne viendront pas. as pessoas não virão. Il faut avoir la fleur. É preciso ter a flor. Et la fleur, c'est Jésus-Christ. E a flor é Jesus Cristo. C'est lui, É Ele, la fleur magique. a flor mágica. Amen. Amém. Alors maintenant, après avoir qu'on a montré qu'il était un homme intègre, E depois de mostrarem que ele era um homem sincero, alors maintenant on va parler de ses biens. agora vamos falar dos seus bens. Il lui naquit 7 fils Nasceram-lhe 7 et filhos 3 filles. e 3 filhas. Ça fait combien? Total faz quanto? 10. 10. Donc c'est qu'il était vraiment un homme prospère. É que realmente era um homem próspero. 10 fils. 10 filhos. On a peut-être s'il y a une série ici qui a 10. Eu não sei se aqui tem uma irmã que tem 10 filhos. Il y en a? Tem? Donc si tu amènes 3, 4 et tu n'es pas encore béni. Se você trazer 3, 4, ela não está abençoado. La bénédiction que compte ici, c'est à partir de 10. Quer dizer, a bênção que conta aqui é a partir do número 10. Les mamans ici, quand ils belé. As mães aqui falam, oh, muitos filhos. Les enfants, c'est une bénédiction. As crianças são bênçãos. Là, il y aura des ingénieurs. Ali haverá engenheiros, pastores. Si vous les élevez bien, Se você les educar bem, quand vous allez devenir vieux, quando vai se tornar velho, c'est ces enfants-là qui vont vous remplacer. são os filhos que vão te substituir. Ce sont ces gens-là qui vont vous aider. São essas pessoas que vão te ajudar. Il faut avoir des enfants. É preciso ter filhos. Il faut avoir des enfants. É preciso ter filhos. Ne faites pas de limites. Não coloca limite. Au 4, ça suffit. Ou 4 basta. 5, ça suffit. Ou 5 basta. Allez au-delà de 10. Vai além de 10. Remplissez la terre. Preencher a terra. S'ils viennent, laissez-les venir. Se eles vierem, deixem vir. As mães estão a olhar assim. Même pas 8. Quelqu'un qui a 8 ici, 7. Aqui nem tem alguém que tem pelo menos 8 ou 7. Maman 8. 7. A mamãe tem 7. Vous en avez. Ainda está embaixo. Maman combien? 8. Mamãe lá quanto? 8? 7. 8. Amen. Amém. Dieu soit loué. Deus seja louvado. Vou acclamer Bango. Temos que lhes aplaudir. Il lui naquit 7 fils. E nasceram dele 7 filhos Et 3 filles. e 3 filhas. Et nous avons vu que les 3 filles de Job, c'était de belles filles. E nós vimos que as 3 filhas de Job eram lindas filhas. Il y avait Ketia, Havia Ketia, Jemima et l'autre là. Jemima e a outra, Keren. Keren. 3 filles. 3 filhas. Keren, Keren, Ketia, Ketia, Jemima. Jemima. Les 3 filles de Job. 3 filhas de Job. Et jolies. Lindas. La Bible dit que partout, dans ce temps-là, il n'y avait pas de belles filles comme les filles de Job. A Bíblia diz que em todo lugar naquele tempo não havia lindas meninas como as filhas de Job. Et nous avons vu que ces enfants naquirent dans l'abondance. E nós vimos que esses filhos nasceram na abundância. Et ils se donnaient de fêtes. E se davam festins.
Les enfants qui naissent dans la pauvreté Os filhos que nascem na pobreza sont différents quand les enfants viennent vous trouver déjà avec des voitures et des histoires. são diferentes dos filhos que nascem já com bens materiais. Et ils veulent monter là-dedans. Querem subir na viatura e ir lá nas coisas. Il faut la grâce sur ces enfants-là. E é preciso a graça sobre esses filhos ali. Un enfant déjà a voulu acheter les TikTok. E filho já você lhe mete TikTok no telefone. Nous, on grandissait, on n'en avait pas. Nós crescemos e não tínhamos. On allait à l'école en pied. Íamos na escola a pé. On faisait des mètres, des kilomètres Percorríamos quilômetros pour aller étudier. para ir estudar. Mais eux, ils viennent, Mas eles estão a vir, ils te trouvent déjà en abondance. já estão te encontrando na abundância. Vous l'amenez à la voiture à l'école. Você lhe leva de viatura na escola. Il faut lui tirer les oreilles. É preciso lhe puxar as orelhas. Que c'est Dieu qui a fait cela. E é Deus quem fez isso. Ce n'est pas ton papa. Não é o teu pai. Ton papa était pauvre. O teu pai era pobre. De la brousse. Na mata. De Kikanji. De Kikanji. Mais c'est Dieu qui a fait cela. Mas é Deus quem fez isso. Ces gens ici qui amènent leurs enfants en Europe ou aux États-Unis, Essas pessoas que estão a levar os filhos na Europa ou nos Estados Unidos, je leur ai toujours dit, si vous n'êtes pas prudents, sempre lhes disse que se não forem prudentes, vous allez faire des rétrogrades. vão lhes tornar retrógrados. Pourquoi? Porque Ces enfants-là, esses filhos ali, quand ils se retrouvent déjà aux États-Unis, quando se encontram nos Estados Unidos, c'est comme si à Sutuki, à Sutuka. é muita abundância. Assustou. C'est comme s'il doit payer toutes les dettes qu'il a marché ici à pied. É como se tem que pagar toda a dívida de andar a pé aqui em Angola. Même aller jusque là au coin, elle est où? Até de ir até aqui na esquina. Pourquoi tout ça? Por que tudo isso? Vous savez qu'il n'a qu'un amour tout comme Bénin. Tu étais en colère de la voiture ou bien quoi? Estavas com raiva da viatura ou quê? Il possédait 7000 brebis. E tinha 7.000 ovelhas. C'est beaucoup, hein? É muito, hein? Beaucoup. É muito. 3000 chameaux. 3.000 camelos. 500 paires de bœufs. Donc c'est de 1000 et quelques. 500 juntas de bois, quer dizer, 1.000 e alguma coisa. 500 ânesses. 500 jumentas. Et un très grand nombre de serviteurs. E grande número de servos. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ses fils allaient les uns les autres E iam seus filhos chez les autres et donnaient les tour à tour un festin. e faziam banquetes em casa de cada no seu dia. Ça nous avons vu déjà hier. E isso já vimos ontem. Et quand les jours de festin étaient passés, E quando o dia da festa terminava, Job appelait et sanctifiait ses fils. Job lhe chamava, lhe santificava. Il se levait le bon matin E se levantava de madrugada et offrait pour chacun d'eux un holocauste. e oferecia para cada deles holocausto. Car Job disait, Porque dizia Job: peut-être mes fils ont-ils péché, porventura pecaram meus filhos ont-ils offensé dans leur cœur? e blasfemaram no seu coração. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Assim o fazia Job continuamente. Amen. Amém. Donc c'est le papa qui couvre ses enfants E é o papai quem cobre os seus filhos par des prières et des sacrifices. pelas orações e pelos sacrifícios. Un papa ne peut pas être trop fatigué, Pai não pode ser muito cansado. mais il doit s'occuper de ses enfants. Ele tem que se ocupar dos seus filhos. La maman aussi doit tenir compte qu'il a des enfants. A mãe também tem que levar em consideração que tem Il filhos. doit présenter à l'Éternel des actions de grâce, des prières, des supplications pour l'avenir de ses enfants. Tem de apresentar ao Senhor agradecimentos, orações, suplicações para o futuro dos seus filhos. Alors nous avons vu, on vous a montré les biens que Job a fait. Então vos mostraram os bens que Job tinha. Et nous voyons que Satan se lève pour aller se rencontrer avec Dieu. E nós vemos que Satanás se levanta para ir se encontrar com Deus. Et Dieu va parler avec Satan. E Deus vai falar com Satanás. L'Éternel dit à Satan, O Senhor disse a Satanás: d'où viens-tu? De onde vens? Et Satan
répondit à l'Éternel E Satanás respondeu ao Senhor de parcourir la terre de rodear a terra et de m'y promener. e passear por ela. L'Éternel dit à Satan, E disse o Senhor a Satanás: as-tu remarqué mon serviteur Job? Observaste tu, meu servo Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Qui fait la publicité de son serviteur? Quem é que faz a publicidade do seu servo? Qui commence à élever un homme? Quem é que começa por elevar um homem? Je vous dis que Dieu connaît ses serviteurs E eu vos digo que Deus conhece os seus servos. et il les élève. E ele lhes eleva. Dieu ne manque jamais de témoins. Deus nunca falta de testemunhas. Même si toi tu vas namorar, Ainda que você vai namorar, tu fais n'importe quoi, está a fazer brincadeira, ne pensez pas que nous tous ici nous faisons la même chose. não pensa que todos aqui fazemos a mesma coisa. Ici, Aqui, Dieu a des servantes, Deus tem servas, Dieu a des serviteurs. Deus tem servos, Et quand il peut s'approcher devant le diable, e ele pode se aproximar diante do diabo, il peut battre la poitrine. pode bater o peito. As-tu vu mon serviteur? Será que observaste o meu servo? Dieu a toujours des gens qui le servent. Deus tem sempre pessoa que lhe serve. Dieu ne manque pas de témoins. Deus não falta de testemunha. Et moi, j'aime être quelqu'un que Dieu veut battre la poitrine. E eu gosto de ser alguém que Deus pode bater o peito, Que Dieu dira au diable, que Deus diga ao diabo: j'ai un serviteur. eu tenho um servo. Soyez serviteurs de Dieu. Seja servo de Deus. Servez Dieu avec tout votre cœur. Serva a Deus com todo o coração. Même s'il ne vous bénit pas aujourd'hui, Ainda que Ele não te abençoe hoje, plus tard, mais tarde, il ne restera jamais avec ta dette. Ele não vai permanecer com a tua dívida. Il témoignera que tu l'as servi. Ele vai testemunhar que você lhe serviu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire ce soir, Só podemos falar nessa tarde. je veux que Dieu me témoigne devant son ennemi. Eu quero que Deus testemunhe de mim diante do seu inimigo. Là où vous êtes, Lá onde você está, dans votre quartier, no teu bairro, même s'il n'y a personne qui vous voit, ainda que não há ninguém que te vê, même dans votre chambre, até no teu quarto, servez l'Éternel. sirva ao Senhor. Alléluia. Remarquez que ce n'est pas E note que não é Satan qui a présenté Job Satanás que apresentou Job à Dieu. a Deus. Non, Não, c'est Dieu é Deus qui va prendre Job que vai tomar Job et qui lui présente. e que lhe apresenta. Vous savez, quand vous avez un enfant qui fait votre fierté, E sabem que quando tem um filho que faz o teu orgulho, même dans le naturel, até no natural, ça fait toujours un orgueil. isso faz sempre um orgulho. Si vous avez un frère de l'église Se você tem um irmão da igreja qui vit la parole, que vive a palavra, quand vous arrivez quelque part, quando você chegar em algum lugar, vous avez un orgueil você tem um orgulho de les présenter devant les gens. de lhe apresentar nas pessoas. Voici, c'est le frère, Eis aqui o irmão, c'est ma brebis. é a minha ovelha. Mais si c'est une brebis catoune, Mas se é uma ovelha gatuna, mulherengo, mulherenga, vous n'allez pas avoir le courage você não terá a coragem de les présenter. de lhe apresentar. Amen. On présente quelque chose qui est bien, Apresenta-se algo que é bom, quelque chose qui fait votre fierté, algo que faz o teu orgulho. une Amen. chose qui vous plaît, Algo que te agrada, quelque chose que vous aimez. algo que você ama. Vous avez la fierté Você tem o orgulho de présenter ça partout. de apresentar isso em todo lugar. Il y a des autres que tu peux les nier. Há outros que você pode rejeitar. Dès que vous les voyez, Basta que você lhe vê,
Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? O que é que eles vão fazer aqui? Comment il est ici? Como é que ele está aqui? Parce qu'il sent mauvais. Porque ele cheira mal. Il n'a pas un bon témoignage. Ele não tem um bom testemunho. Les gens ne disent pas amen, hein? As pessoas não estão falando a bem, né? Est-ce que c'est la vérité? Será que é a verdade? Une femme, tout le temps, vous êtes en train de vous chamailler. Uma mulher que todo momento sabe discutir. Tu n'auras même pas le courage Você nem sequer terá a coragem devant les gens diante das pessoas de les présenter comme ton épouse. de lhe apresentar como a tua esposa. Bonjour, bonjour, bonjour. Bom dia, bom dia. Bonjour, bonjour. Bom dia, bom dia. Ok. E estás a passar assim. Mais, vous présentez-moi si vous êtes. Oh, não, mas és tua mulher. Oh, Ei, excusez-moi. ei, desculpa, esqueci. C'est celle ici, ma femme. É essa aqui, é ela, minha mulher. Vous n'aurez pas le courage Você não terá a coragem de présenter quelque chose qui est mauvais. de apresentar algo que é mau. Même toi, femme, Até você, mulher. si on t'apprend que ton mari est tombé là-bas, Se te informar que teu marido caiu aí, tu peux piquer une crise. podes até apanhar uma crise. Soyez quelqu'un que Dieu peut avoir le courage de te présenter devant son ennemi. Seja alguém que Deus pode ter a coragem de te apresentar diante do seu inimigo. Toi-même, tu ne sais pas, Você mesmo não sabe, mais Dieu lui-même, mas Deus ele mesmo, il bat la poitrine. ele está a bater o peito. As-tu vu Observaste tu, mon serviteur? o meu servo? As-tu vu Observaste tu, ma servante? a minha serva? Alléluia. As-tu vu? Observaste tu, As-tu remarqué observaste tu, quand elle est au marché? quando ela está na praça? Vous l'avez remarqué? Já notaste ela? Elle est différente. Ela é diferente. Hey, yo! Ei, yo, você, Yo! você Okukufa. vai morrer. Hey, omoni, hein? Ei, viste, hein? Nzambe nanga confondre O yo. meu Deus vai te confundir. Nzambe likolo asali boye alobi oyo te. Deus começa a fazer assim. Oyo te. Não é essa aqui. Hey, yo kasi. É você mesmo. D'ailleurs, nakoya sur l'église na bino te. Não vem na vossa igreja. Koya pete. Também não vem. Ok, nazo luka bato kuna koya te. Então, para a pessoa ali não vem mesmo. Deus no céu faz assim. Tu te chamailles avec celle-ci, Você discute com esse aqui, tu te chamailles avec l'autre, discute com outro, tu te chamailles avec l'autre, discute com outro. tu donnes un mauvais témoignage du ciel. Estás a dar um mau testemunho do céu. Frère Branham me dit, Irmão Branham diz, si tu ne peux pas être un vrai chrétien, se não pode ser um verdadeiro cristão, fais un effort faça um esforço que les gens ne sachent pas que tu fréquentes une église. que as pessoas não descubram que você frequenta uma igreja. As-tu remarqué? Observaste tu? Oh, ça c'est une bonne prédication. Oh, essa é uma boa pregação. Omoni. Viste? Omoni est. Lhe viste? Nanango wana. Quem mais? C'est le serviteur d'Angaï. É o meu servo, não? Bien qu'il y avait beaucoup d'efforts, Apesar que tinha muitas coisas mais erradas, quelque part, mas em algum lugar il y avait un que Dieu pouvait battre la poitrine. tinha um que Deus podia bater o peito. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont devenus des gens qui font inciter même leur Dieu. Hoje os servos se tornaram as pessoas que até fazem o veneiro Deus deles. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Os servos de Deus de hoje. Oui, serviteur wana kunate. Oh, não viste aquele servo de Deus ali? Asali sonini. Faz mais o quê? Ah, basali na Nzambe. Ei, servos de Deus. Ei, bata mensagem. ei, pessoa da mensagem. Ah. Ei, Ei, ai, ai. ei.
Boyoki te. Não viste? Oh, si bango lisusu. É, mas eles não. Nous sommes fatigués avec ces choses-là. Estamos cansados com essas coisas ali. Ça, c'est l'âge de l'adoption. Esta é a era da adoção. Où Dieu peut montrer au monde Onde Deus pode mostrar no mundo ce qui les sert dans la vérité. aqueles que lhe servem na verdade. Laissez-moi vous dire avec tout mon cœur. É servir Deus com todo o coração. Tout celui qui sert Dieu dans la vérité, Todo aquele que serve Deus na verdade, dans la sincérité, na sinceridade, Dieu le lèvera dans cet âge. Deus vai lhe levar nessa era. Alléluia. Amen. Dieu le lèvera. Deus vai lhe levar. Amém. Dieu le lèvera. Deus vai lhe levar. Dieu le lèvera. Deus vai lhe levar. Moi, je ne peux pas fuir. Je vais aux États-Unis, je vous laisse. Eu não posso fugir nos Estados Unidos, vamos abandonar. Même si la misère est comment? Ainda que a miséria está a que nível? Jamais. Nunca. Mourons. Vamos morrer. Mais pourquoi tu as touché la Bible? Mas por que você tocou a Bíblia? C'est pour donner la foi et le courage aux enfants de Dieu. É para dar a fé e a coragem nos filhos de Deus. Il y a beaucoup de déserteurs. Há muitos desertores. Qui t'amènent à la parole. Diga amém na palavra. Si c'est Dieu qui t'a appelé, Se é Deus que te chamou, servez le Seigneur. sirva o Senhor. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je ne changerai pas. Moi, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Eu não vou mudar. É Deus quem me mandou aqui. Moi, c'est Dieu. É Deus. Vous êtes venus par courage, mais moi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Vocês vieram por coragem, mas é Deus quem me mandou aqui. Que je mange. Que eu coma. Que je ne mange pas. Que não tenha de Que comer. tu me quittes. Que você me Que abandone. tu ne me quittes pas. Que não me abandone. Je resterai à mon poste du devoir. Vou permanecer no meu posto do dever. Pour réconforter la foi des enfants de Dieu. Para reconfortar a fé dos filhos de Deus. As-tu vu mon serviteur? Será que visto meu servo? Amém, amém. Alléluia. As-tu vu mon serviteur? Observaste tu, meu servo? Mon serviteur. Meu servo. Il y a d'autres qui ne sont pas les serviteurs. Há outros que não são meus servos, hein? Mon serviteur. Meu servo. Amém, amém. Et il ajoute encore. E ainda acrescenta mais. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Que não há ninguém semelhante a ele na terra. Será que você seria como? Dieu vraiment l'a aimé. Hein? Deus realmente lhe amou. Il n'y a personne comme lui à la face de Luanda. Não há ninguém como ele na face de Luanda. C'est un homme intègre. É homem sincero. Droit. Reto. Craignant Dieu. Temendo a Deus. Se détournant du mal. Desviando-se do mal. Aleluia. Et Satan répondit. E Satanás respondeu à l'Éternel. No Senhor. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Porventura é gratuitamente que Job teme a Deus? Est-ce que c'est d'une manière désintéressée? Será que é gratuitamente? Amém, amém. Est-ce que será que c'est sans profit vraiment? É sem interesse realmente? Quelqu'un que toi tu as protégé. Alguém que você protegeu. Quelqu'un que toi tu as béni. Alguém que você abençoou. Quelqu'un que toi tu as élevé. Alguém que você elevou. D'ailleurs tu le témoignes devant moi. Aliás, estás a lhe testemunhar diante de mim. Quelqu'un que tu protèges. Alguém que você protege. Est-ce que tu penses que c'est des intéressements? Será que você pensa que é sem interesse? Il n'y a pas des intérêts? Que não há interesse ali dentro? Nous adorons Dieu sans intérêt. Nós adoramos a Deus sem interesse. Même si il ne me donne pas, ainda que ele não me dê,
je l'adorerai. Eu vou lhe adorar. Même si je suis malade, Ainda que eu esteja doente, je le servirai. eu vou lhe servir. L'argent ou pas d'argent, Com dinheiro ou sem dinheiro, je suis là, je le sers. eu estou aqui e vou lhe servir. Quand je n'ai rien, Quando não tenho nada, je le servirai. eu vou lhe servir. Satan lui pense que Satanás ele pensa nous servons Dieu par intérêt. que servimos a Deus por interesse. Non, Não! même si Dieu me coupe, Ainda que Deus vai me quebrar, même s'il ne me donne pas des enfants, ainda que não me dê même filhos, s'il me donne les enfants, ainda que Ele me dê filhos, même si je suis en béquille, ainda que estou de amuletas, je quitte être debout, que não consigo estar de pé, même s'il tue tout ce que j'ai, ainda que Ele mate tudo que eu tenha, mais moi, mas eu je servirai l'Éternel. servirei o Senhor. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Nous, avec Dieu, on n'est pas venu pour des intérêts. Eu não vim com interesse. Avec Dieu, Com Deus c'est la grâce, é a graça, c'est l'élection, é a eleição, c'est l'amour. é o amor. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. D'ailleurs, je voulais dire quelque chose. Aliás, queria falar algo. Entre quand on n'a pas de biens Entre quando não temos bens et quand on a les biens, e quando temos os bens. quand on est dans les tourments Quando estamos no tormento et quand on est à l'aise, e quando estamos à vontade. les vrais moments O verdadeiro momento que vous sentez Dieu, que você sente Deus c'est quand vous avez des tourments. é quando você tem tormento. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Quand vous avez des difficultés, Quando tem dificuldade, vous sentez vraiment l'amour pour Dieu. você sente ali o amor por Deus. Quand vous êtes dans l'abondance, Quando está na il n'y abundância, a pas de temps. não há tempo. Vous êtes toujours occupé. É sempre ocupado. Et quand vous n'avez rien, Quando não tens nada, c'est à ce temps-là, é naquele tempo ali vous avez le temps que você tem tempo devant le Seigneur. diante do Senhor. Vous agenouillez, Você se ajoelha, vous priez, você ora, vous chantez. você canta, Les larmes commencent à couler. lágrimas começam a cair. Dieu est si réel. Deus é tão real. Quand vous êtes dans des problèmes, Quando você está no problema, dites amen à la parole. e diga amém na palavra. Le frère Kimbila est là. O irmão está ali. Nous avons là na sachet na ye na chikapa. Íamos com sacos com ele em Chicapa. To là na sachet. Dormíamos em sacos. Ye wana fa Isaac. O papai Isaac Kibila. Mais tout na niveau ya foi na biso. E ali o nível da nossa fé. Ezalaki ndenge toza lelo. Será que era como está hoje? To fukami to bondi toute la nuit. Ajoelhávamos, orávamos toda noite. Alléluia! Aleluia! Gloire à Dieu! Glória a Deus! Onction pamba. Usam assim gratuitamente. Mais to là na sachet. Mas dormíamos no saco. Mais aujourd'hui on a des colchons ya minene. E hoje temos aqueles colchões grandes. Pongi na pongi. Sono com sono. Quels sont les bons moments pour nous? Quais são os bons momentos para nós? C'est quand on est au-dessus de matelas É quando estamos por cima do colchão ou quand on était dans les sachets. ou quando estávamos nos sacos. Gloire! Glória! C'est temps-là, Aquele tempo ali, on affrontait tous les démons enfrentávamos todos os demônios, sans hésiter. sem hesitar. On priait, Dieu exauçait. Orávamos, Deus respondia. Plus près, vous sentez que
Vous avez la colonne de feu là. Tão perto de Deus, você sente a coluna de fogo está ali. Ce sont des moments qu'on ne peut jamais oublier. São momentos que não podemos esquecer. Et aujourd'hui, si Dieu vous donne un petit matelas pour dormir, vous pensez qu'on va nier encore Dieu? E hoje Deus te dá um pequeno colchão para dormir. Você pensa que vamos negar de novo Deus? Le diable, lui, pense que O diabo ele pensa que c'est une manière des intérêts que nous sommes en train d'adorer. é com o interesse que estamos a adorar a Deus. Ne venez pas à l'église pour chercher des miracles. Não vem na igreja para procurar milagre. Ne cherchez pas Dieu parce que vous avez besoin de quelque chose. Não procura Deus porque você precisa de uma coisa. Même s'il ne vous donne pas le mariage, Ainda que ele não te dê o casamento, continuez à l'aimer. continua a lhe amar. Même s'il vous donne le mariage, Ainda que ele te dê o casamento, continuez à l'adorer. continua de lhe adorar. Parce qu'il est Dieu. Porque ele é Deus. Et il veut être adoré. E ele quer ser adorado. Amen. Bon, Satan, E Satanás, il voit la protection de Job. ele vê a proteção de Job. Et ça le touche. E isso lhe toca. Quand Dieu a donné tous ces biens-là, Quando Deus deu todos aqueles bens, Dieu a mis une protection. Deus colocou uma proteção. Ne touchez pas. Não toqueis. Ça, ça appartient à Jésus. Isso pertence de Jesus. Je crois qu'il avait essayé. E eu creio que ele tentou. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Isso é o que eu estou a falar isso. Je ne vois pas. J'ai dit, je crois. Je Eu digo, pense eu creio, eu penso. qu'il avait vu. Que ele viu. Il avait vu cette protection-là. Ele vê essa proteção ali. Il a dit ici. Disse aqui. Là, je suis entré. Ali entrei. Et ici, je peux entrer. Aqui eu posso entrar. Mais ici, il y a une protection. Mas aqui está uma proteção. Je ne peux pas entrer. Não posso entrar. Là où Dieu est, Onde Deus está, il y a toujours une protection. há sempre uma proteção. Même que vous ne dites pas Amen. Ainda que você não fala amém. Si Dieu vous donne le bien, Se Deus te dá bem, si Dieu vous donne la santé, se Deus te dá a saúde, il y a toujours une protection. há sempre uma proteção. Alléluia! Dieu protège. Deus protege. Le nom de l'Éternel, O nome do Senhor c'est une tour forte é uma torre forte où les chrétiens vont se réfugier. onde os cristãos vão se refugiar. Que le diable le veut ou pas, Que o diabo queira ou não, qu'il attaque la santé, que ele ataque a saúde, mais il y a toujours une protection. mas há sempre uma proteção. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Cette maladie-là Essa doença ali ne te tuera pas. não vai te matar. Il y a une protection divine. Há uma proteção que está ali. Dieu veille sur toi. Deus está te vigiar. La nuit, il est la mère aigle. De noite ele é a mãe águia. Quand tu es dans le profond sommeil, Quando está no sono profundo, il te gardera jour et nuit. ele te guardará dia e noite. Et Satan E ne Satanás peut pas te toucher não pode te à tocar, moins que Dieu le permette. a menos que Deus permita. Mais si Dieu te garde, Mas se Deus te guarda, personne ninguém dans ce monde, nesse mundo, même pas un magicien, nem mágico, même pas un sorcier, nem feiticeiro ne peut toucher à ta santé, pode tocar na tua saúde, ne peut toucher à tes biens, pode tocar no teu bem, même pas à tes enfants. nem sequer nos Car filhos, derrière ça, il y a une protection. porque por detrás tem uma proteção. Amen. Amen. Comment? Como assim? Dieu va donner pas de protection. Deus vai dar sem proteção. Dieu donne sans protection. Deus dá sem proteção. S'il y a quelqu'un qui sait protéger, Se há alguém que sabe proteger, c'est Dieu. é Deus.
Frère Branham dit, Irmão Branham diz, le diable, même tout l'enfer réuni, o diabo e todo o inferno reunido ne peut pas vous toucher não podem te tocar si Dieu n'a pas terminé avec vous. se Deus não acabou contigo. Alléluia. C'est pourquoi tu yembaka. É por isso que nós cantamos. Ceux qui m'ont sala et sili, Se o trabalho terminar, na kosonga na mboka. vou voltar lá no lar. Si le travail est terminé, Se o trabalho acabar, mais si le travail ne termine pas, mas se o trabalho não terminar, nul est sans effet. é nulo e sem efeito. Nul est sans effet. Nulo e sem efeito. Alléluia. Non, je crains les sorciers. Oh, eu tenho medo do feiticeiro. Je crains les sorciers. Tenho medo do feiticeiro. Ne craignez pas les sorciers. Não teme o feiticeiro. Craignez Dieu. Tema Deus. Celui qui te tient. Ele quem te Celui segura. qui te garde. Ele quem te guarda. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. E ele é mais forte que aquele que está no mundo. Celui qui te garde, c'est le Dieu d'Israël. Aquele que te guarda é o Deus de Israel. Le sorcier ne peut pas te toucher. O feiticeiro não pode te Le pegar. diable ne te fera rien. O diabo não te fará nada. Dites au diable, tu es en retard. Diga ao diabo, chegaste tarde. Je suis en Dieu. Eu estou em Deus. Et Dieu est en moi. E Deus está em Celui mim. qui est en vous Aquele que está em ti est plus grand que celui qui est dans le monde. é maior que aquele que está no mundo. Qui est en vous? Quem está em ti? Jéhovah, Jeová, le Créateur. o Criador. Alléluia. Oh. Je vous apprends Estou vos ensinando que votre Dieu est un Dieu fort. que o vosso Deus é um Deus forte. Il est plus fort que Satan. Ele é mais forte que Satanás. Tous les tours que Satan faisait, Toda a volta que Satanás fazia, il voyait le bien. ele via o bem. Il voyait Job. Ele via Job. Mais Mas il n'avait pas le courage ele não tinha coragem d'affronter Job. de enfrentar Job. Si ce n'était pas Dieu lui-même, Se não era Deus ele mesmo, Satan n'allait rien faire. Satanás não ia fazer nada. C'est Dieu qui a permis. É Deus quem permitiu. Le problème que tu passes là, O problema que estás a passar ali, les difficultés que tu rencontres là, essa dificuldade que estás a encontrar, ce n'est pas le diable. não é o diabo. C'est Dieu qui a permis. É Deus quem permitiu. Un malheur ne peut pas t'atteindre O mal não pode te atingir. si Dieu ne le permet pas. Se Deus não permitir, Le malheur ne peut pas arriver o mal não pode acontecer. si Dieu ne le permet Se pas. Deus não permitir, Dieu a permis. Deus C'est pourquoi permitiu. le diable est venu. É por isso que o diabo veio. Alléluia. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, le diable c'est un agent de Dieu. o diabo é um agente de Deus. C'est un agent. É um agente. Il est un serviteur. Ele é um servo. Si quelque chose veut arriver du mal, Se algo vai acontecer de mal, c'est alors qu'il peut le lâcher. é então que Deus pode libertar. Mais tant que lui ne le lâche pas, Mas quando Deus libertar, lui aussi ne peut pas venir. o diabo também não pode vir. Même s'il venait, Ainda que ele viesse, il va rôder, vai rodear, il va rôder. vai rodear. Mais quand il voit la colonne de feu, Mas quando ele vê a coluna de fogo, quand il voit l'ange de quando l'éternel, ele vê o anjo do il Senhor, ne pourra pas te toucher. ele não poderá te tocar. Parce que derrière toi, Porque atrás de ti, autour de à toi, tua volta, il y a une aide de protection. tem uma proteção. Dis ta main dans la parole. Diga amém na palavra. Comment ça? Como assim? Toi, tu vas toucher un enfant de Dieu? Você vai tocar um filho de Deus? Vous voyez? Tá vendo?
je vous apprends encore Ainda vamos informar mais que celui qui veille sur Israël que aquele que vigia sobre Israel ne dort pas, não dorme, ne voyage pas, não viaja, il n'est pas distrait, não fica distraído. il contrôle chaque mouvement, Ele controla cada movimento, la nuit, le jour, de noite e de dia. il est là. Ele está ali. Dieu n'a jamais de sommeil. Deus nunca tem sono. C'est celui-là la vraie sentinelle de ta vie. É ela a verdadeira sentinela da tua vida. Il te garde, Ele te guarda. il te protège. Ele te protege. Laissez-moi te dire, Deixa eu te informar. toutes les réunions qu'ils ont fait contre toi, Todas as reuniões que eles fizeram contra ti ça ne te fera rien. não te fará nada. Parce que tu es le béni de l'Éternel. Porque você é o bem-aventurado do Senhor. Dites amen à la parole de Dieu. Diga amém à palavra de Deus. Alléluia. Tu l'as entouré d'une aide de protection. Você lhe cercou de uma ajuda e proteção. Ça, c'est le diable qui dit. É o diabo que está a falar. Tu l'as entouré d'une aide de protection. Você lhe cercou de uma ajuda de proteção. Une haie, mire de protection. Ah, ok. De um muro de proteção. É como alguém que faz a sua casa. Vai pegar o muro de cimento que nós pegamos. Vai meter lá a cerca elétrica. Se você ir ali para entrar, é bem tocar para ele assim. Pega mais a cerca elétrica e coloca ali. Et le voleur vient la nuit. E o ladrão vem de noite. Il pense qu'il va pénétrer le mur. Ele pensa que vai penetrar o muro. Il touche comme ça. Ele pega assim. Courant. Corrente. Alengi. Ei, largou. A baluki soit que côté à porte kuna. Foi mais l'autre lado da porta ali. A touché. Pegou. Courant. Corrente. Vous pensez qu'il viendra encore? Pensa que vai vir atrás. Dieu vous a entouré de sa sécurité. Deus te cercou da sua segurança. Notre sécurité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. A nossa segurança é o Senhor Jesus Cristo. Vous devez dire amen à la parole. Tem que falar amém à palavra. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Quand le diable voulait le toucher, quando o diabo queria lhe tocar, il pensait qu'il était comme Moïse. Ele pensava que ele era como Moisés. Quand il a touché, quando ele pegou le courant, a corrente, frère Bonhomme dit c'était pas n'importe quel genre de volt. Irmão diz que não era qualquer tipo de voltagem. C'était plus de 10 000 volts. Era mais de 10 000 volts. Ça l'a électrocuté. Isso lhe eletrocutou. C'est celui-là qui te garde. É essa ali que te guarda. Soyez sûr de lui. Tenha certeza dele. Faites-lui confiance. Lhe faz confiança. Dites amen à la parole. Diga amém à palavra. Alléluia. Plein de protection. Cheio de proteção. Et aussi, e também, pas seulement la protection, não somente a proteção, mais tu le bénis. Mas você lhe abençoa. Ah! Tu le bénis. Você lhe abençoa. Est-ce qu'un homme dans ces conditions-là, será que um homem nessa condição ali ne va pas te servir? Não vai te servir então? Il dit laisse-moi. Ele diz, me permite então la voir. De lhe conseguir. Et je l'amènerai à te maudire. E vou lhe levar a te amaldiçoar. Quelqu'un que tu as béni. Alguém que você abençoou. Quelqu'un que tu as élevé comme ça. Alguém que você elevou assim. Ne vas-tu pas te louer? Não vai ele te louvar? Quelles sont les bénédictions? Quais são as bênçãos? Spirituelles. Espirituais. Materiais. Físicas. La santé. A saúde. C'est une bénédiction. É uma bênção. Le Saint-Esprit. O Espírito Santo. C'est une bénédiction. É uma bênção. Dites amen à la parole. Diga amém à palavra.
D'abord le royaume des cieux. Primeiramente o reino dos céus. C'est la plus grande bénédiction. É a maior bênção. Et le royaume des cieux aujourd'hui, E o reino dos céus hoje, c'est de recevoir la révélation de Jésus-Christ. É de receber a revelação de Jesus Cristo. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Beaucoup de gens pensent Muitos pensam que la nouvelle naissance, que o novo nascimento c'est quelque chose d'extrange. é uma coisa de estranho. Le fait seulement de croire à ces prophètes, O fato só de acreditar nesse profeta c'est déjà le départ de la nouvelle naissance. já é a etapa do novo nascimento. Parce qu'aujourd'hui, Porque hoje la révélation de Dieu, a revelação de Deus c'est d'avoir pris la forme d'un prophète. é que ele tomou a forma de profeta. Et vous croyez à cela? E você crê nele? Est-ce que tu n'es pas né de nouveau? Será que você não nasceu de novo? Allez, en tout cas, Sai! tu es né de nouveau. Você nasceu de novo. Croyez. Creia! Est-ce que croire à un prophète c'est facile? Será que crer no profeta é fácil? Ce n'est pas facile. Não é fácil. Mais toi tu as acquis comment? Mas você creu de que maneira? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a enseigné? Será que alguém que te ensinou? C'est quoi? É o quê? C'est la révélation. É a revelação. C'est ça la nouvelle naissance. É esse o novo nascimento. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Mais ça ne s'arrête pas là. E não para por ali. C'est accompagné de bénédictions. É acompanhando de bênção. C'est accompagné de beaucoup de choses. É acompanhando de muita coisa. Béni. Abençoado. Donc, vous avez compris Então vocês entenderam que Dieu veut que ses enfants prospèrent. que Deus quer para seus filhos prosperarem. Je n'entends pas vos amens. Não estou ouvindo um amém. Est-ce que ce n'est pas écrit dans votre Bible? Será que não está escrito na tua Bíblia? Je veux que tu sois la tête Quero para você ser a cabeça et non la queue. e não a cauda. Qui a dit cela? Quem disse isso? Deus. Est-ce que le Dieu de Job est notre Dieu? Será que o Deus do Job é o nosso Deus? Hein? É? Qui a dit à Salomon? Quem disse a Salomão? Parce que tu as demandé la sagesse, Porque pediste a sabedoria, mais je te donne tous les autres biens. te darei também os demais bens. Qui a béni Salomon? Quem abençoa Salomão? C'est Dieu. É Deus. Là où il est, Onde ele está, il veut que son peuple puisse prospérer. ele quer para o seu povo prosperar. Je veux que tu prospères. Eu quero para você prosperar. Comme prospère l'état de ton âme. Como prospera o estado da tua alma. Et Jésus lui-même dit, Jesus ele mesmo diz: tu es une ville située sur une colline. Uma cidade Deus vive numa cidade. au-dessus d'une colline. Você é uma cidade edificada sobre um monte. Donc, Dieu Deus veut que ses enfants quer para seus filhos soient en haut. ficarem no alto. Il veut que tu sois Job. Ele quer para você ser Job. Dis à ton frère, tu es notre Job d'aujourd'hui. Diga no teu irmão que você é o nosso Job de hoje. Job, je veux que tu prospères. Alléluia. Pas seulement spirituel, Não somente espiritualmente, mais aussi matériel. mas também materialmente. Pas seulement de veillées de prière, Não somente vigiar de oração, mais aussi mas também qu'on voit que Dieu est en train de bénir. que se veja que Deus está a abençoar. Amour divin. Amor divino. Laissez-moi vous dire, Deixa eu te falar. ça c'est le temps de l'âge d'or pour vous. Essa é a era de ouro para você. Votre millénium a commencé sur la terre. O teu milênio começou na terra. Ce n'est pas au ciel. Não é no céu. C'est maintenant É agora. que Dieu doit te bénir. Que Deus tem que te abençoar. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Non. Não. Pasteur Claude, prêche seulement la nouvelle naissance. Pastor Claudio tem só do Novo Testamento. Ne parlez pas du matériel. Não fala do material. C'est moi? Sou eu? Non. Não. C'est Dieu qui parle. É Deus quem fala. Béni. Abençoado. 7000
7000. 7000. 7000. C'est moi qui ai parlé de ça. C'est la Bible. Nous allons au ciel. C'est vrai. Mais commençons d'abord à écouter le ciel ici. Mas começamos a provar o céu aqui. Cela ne veut pas dire que parce que tu vas au ciel, não quer dizer que porque estás aí no céu, ici tu dois marcher en pied. Aqui tens que andar a pé. Qui te dit ça? Quem é que te falou isso? N'acceptez pas cet évangile-là. Não aceita esse evangelho. Dites amen. Diga amém. Frère Branham dit, la pauvreté qu'on a dit dans la Bible, ce n'est pas la pauvreté en argent, c'est la pauvreté en esprit. Ne confondez pas les choses. Não confunda as coisas. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Seja abençoado. Aleluia. J'étais jeune. J'étais jeune. Eu era jovem. J'ai grandi. Eu cresci. Je n'ai jamais vu. Eu nunca vi. Injuste. Abandonné de Dieu. Abandonado por Deus. Ni sa postérité. Nem a sua posteridade. Mendier son pain. Mendigar o seu pão. Dites amen à la parole. Diga amém à palavra. La bénédiction c'est pas pour toi seulement. A bênção não é só para você. É somente para você, enfermo. Même ces enfants là. Essa criança. Ils doivent rencontrer que notre papa était béni. Tem que contar que nosso pai foi abençoado. Je veux que vous disiez amen, amen, amen. Quero você falar amém, amém, amém. Oh. Et le diable n'aime pas nous voir bien. E o diabo não gosta de nos ver bem. Il sait que si tu es bien, ele sabe que se você estiver bem, quand on va demander qui va donner pour la construction, quando vão perguntar quem dá para a construção, tu vas prendre, você vai tomar, tu vas donner. E vai dar. Il sait que quand on va demander, ele sabe que quando vão perguntar, il y a une sœur veuve. Há uma irmã viúva. Il n'a pas d'habit. Que não tem roupa. Tu vas prendre les habits. Vai tomar a roupa. Tu vas donner. Vai lhe dar. Il sait que. Ele sabe que. Si tu es béni. Se és abençoado. Moi aussi mon ventre va grandir un peu. Eu também minha barriga vai crescer aqui. Le pasteur Claude sera bien. O pastor Claude vai estar bem. Alors comme il ne veut pas que je sois bien, então como ele não quer para eu estar bem, qu'est-ce qu'il va faire? O que ele vai fazer? Il va commencer à te coincer. Vai começar a te apertar. Pour que tu ne payes pas la dîme. Para você não pagar o dízimo. Celui qui ne paye pas la dîme, il est du côté du diable. Aquele que não paga o dízimo é do lado do diabo. Mais les enfants de Dieu ont la révélation. Mas os filhos de Deus têm a revelação. Que notre pasteur doit être bien. Que o nosso pastor tem de estar bem. Il doit bien manger. Tem que comer bem. Pour qu'il vienne nous apporter la parole. Ele vem nos trazer a palavra. Dites amen à la parole. Diga amém à palavra. Celui qui mange la dîme, c'est l'esprit de la pauvreté. Aquele que come sozinho é o espírito da pobreza. Oh. Alléluia. Amen. Le diable sait que quand tu as des moyens, o diabo sabe que quando você tem meios, tu ne vas pas permettre. Você não vai permitir que nous n'ayons pas de campagne d'évangélisation. Que não tenhamos campanha de evangelização. Tu viendras avec ça. Você virá com isso. Nous allons prêcher dehors. E vamos pregar lá fora. Nous allons gagner des âmes. Vamos ganhar almas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Então o que é preciso fazer? Il faut coincer. Vou lhe apertar. Vous voyez les païens? Você vê o pagão? Ils donnent. Dá-lhe quand ça arrive aux enfants de Dieu, mas quando chega no filho de Deus, il coince. Ele começa a apertar. Mais aujourd'hui, ce soir, mas nesta tarde, je voulais vous dire quelque chose. Quero te falar uma coisa. Partout il y a le réveil. Em todo lugar que há avivamento, il y a les bénédictions. Ah, bênção. Amour divin, c'est une église du réveil. Amor divino é uma igreja do revivamento. Frère Branham dit. Irmão não diz. Partout les réveils passent. Em todo lugar que o avivamento passa, Dieu bénit toujours son peuple. Deus abençoa sempre o seu povo. La civilisation marche avec le réveil. A civilização anda com o revivamento. Quand je suis allé à New York, quando fui a Nova York, je suis allé chez les frères Kuhlman. Fui no irmão Kuhlman. J'ai vu l'église bénie. Eu vi a igreja abençoada. J'ai dit voilà, Dieu était ici. Eu disse que aqui Deus estava aqui. Aujourd'hui Dieu est ici à Luanda. Hoje Deus está aqui em Luanda. Dieu est ici.
Deus vive aqui. Je le sens de tout mon cœur. Ele sinto do teu coração. Il a quitté l'Amérique. Ele deixou a América. Il est ici à Luanda. Ele está aqui em Luanda. Il est ici à l'amour divin. E ele está aqui no amor divino. Comme il est ici. Como ele está aqui. Soyez bénis. Seja abençoado. Là où il y a Dieu, lá onde há Deus, il y a les bénédictions spirituelles, tem a bênção espiritual, matérielle, financière. Financeira. Alors soyez bénis. Então seja abençoado. Soyez bénis. Seja abençoado. Ça c'est votre jour. Esse é o teu dia. L'état de l'Amérique est terminé. O tempo da América terminou. Maintenant, agora, c'est le jour que Dieu va vous visiter. É o dia que Deus vai te visitar. Le grand jour s'est levé. O grande dia se levantou. Dieu nous a visités. Deus nos visitou. Au temps du soir, no tempo da tarde, la lumière paraîtra. A luz aparecerá. Ça c'est votre jour. Esse é o teu dia. Avec cette onction, ne sortez pas faible. Não sai fraco. Prononcez la parole. Pronuncie a palavra. Déclarez. Declara. C'est votre droit. É o teu direito. Parce que c'est le temps où Dieu Porque é o tempo de Deus a visité l'Afrique. Visitou a África. À travers le message. Através da mensagem. Dieu va visiter son peuple. Deus vai visitar o seu povo. Peu importe ta famille. Pouco importa a tua família. Comme tu crois ce message, como toma essa mensagem, Dieu va te visiter ce soir. Deus vai te visitar nesta tarde. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci au Père. Obrigado, Pai. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et voici que le temps est là. Levons tous les mains. Levantamos as mãos. Le temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin. C'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin de la cour. Oh oui, c'est la fin. C'est la fin. Oh oui, c'est la fin. Oh, c'est la fin de toutes choses. Ainsi que la lumière du soir à l'ouest pour moi à Paris. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Soyez en feu. Esteja em fogo. Je crois, c'est vrai, je le crois. Oh oui, c'est la fin. C'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin de la cour. Oh, c'est la fin. C'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin de toutes choses. Levons tous les mains. Levantamos as mãos. Prions le Seigneur. Oremos o Senhor. Il faut vaincre le monde est parti. Attention, messieurs. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Deus te conhece. Il te connaît par ton nom. Ele te conhece. Il te connaît que tu es ici pour l'adorer. Ele sabe que estás aqui para adorar. Il connaît tes problèmes. Ele conhece o teu problema. Il connaît les temps que tu traverses. Ele conhece o tempo que você está a atravessar. Il connaît Ele conhece les ennuis que tu as dans ta vie. as preocupações que tem na tua vida. Il connaît les difficultés que tu as rencontrées. Ele conhece a dificuldade que você encontrou. Il connaît. Ele conhece. Il ne va pas appeler
Aujourd'hui au nom de Job. Ele não vai chamar o nome de Job. Mais il t'appellera par ton nom. Mas ele te chamará pelo nome. Il t'appellera. Ele te chamará. Claude Boula. Franklin Solange. Il t'appellera par ton nom. Te chamará pelo nome. Veux-tu répondre aujourd'hui à son appel? Queres tu responder à sua chamada? Le croire de tout ton cœur. Lhe querer de todo o coração. Fuis le monde. Foge o mundo. Entre en Christ. Entre em Cristo. Il y a de bonnes choses pour toi. Há boas coisas para ti. Alléluia. Merci au Père. Obrigado, Pai. Alléluia. Gloire à toi. Glória a ti. Satan, tu es venu en retard. Satanás, vieste tarde. Nous sommes déjà dans le message. Já estamos na mensagem. Dans le message de notre jour. Na mensagem do nosso dia. Dieu nous a révélé William Branham. Deus nos revelou William Branham. Étant son serviteur, le prophète. Sendo seu servo profeta. Nous n'avons pas nié cela. Não negamos isso. Nous avons crié à cela. Acreditamos nisso. Et aujourd'hui, hoje, nous sommes dans le pays du message. Estamos no país da mensagem. Et tout ce qui est dans le pays nous appartient. E tudo que está no país nos pertence. Le ciel nous appartient. O céu nos pertence. Le millénium nous appartient. O milênio nos pertence. L'enlèvement nous appartient. O arrebatamento nos pertence. Le bien matériel nous appartient. O bem material nos pertence. Car c'est dans notre pays. Pois está na nossa terra. Gloire à toi, Seigneur. Glória a ti, Senhor. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Senhor nosso Deus. Tu avais promis qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Prometeste que no tempo da tarde haveria luz. Cette lumière, essa luz, c'est le message. É a mensagem. Il y a un prophète qui est parti. Há profeta que foi. Là en Occident. Lá no Ocidente. Sur la montagne du Sabino Canyon. Na montanha do Sabino Canyon. Et il t'a rencontré. Ele te encontrou. Il a reçu le message de notre jour. Ele recebeu a mensagem do nosso dia. Et dans ce message, e nessa mensagem, il y avait nos noms là-dedans. Havia nossos nomes lá dentro. Nous avons crié à cela. Acreditamos nisso. Et nous disons merci à Dieu pour ce message. E dizemos obrigado a Deus por essa mensagem. Et tu as dit à ton prophète. E disseste no teu profeta. Que tout ce qu'il y a, nous avons besoin, se trouve dans le message. E tudo que nós precisamos se encontra na mensagem. Le ciel se trouve dans ce message. O céu se encontra na mensagem. Les enfants se trouvent dans le message. Os filhos estão na mensagem. Que celui qui a un besoin, que aquele que tem uma necessidade, après avoir écouté ce message de ce soir, depois de ouvir a mensagem dessa tarde, ne le laisse pas sortir comme il est venu. Não lhe deixa sair como ele veio. Que tu puisses lui donner, que possas lhe dar, au-delà même de ses propres pensées, por cima dos seus próprios pensamentos. Bénis-les, Seigneur. L'abençoa, Senhor. Bénis ton peuple. Abençoa teu povo. À cause du sang, por causa do sangue, je les déclare bénis. Lhes declaro abençoados. Je les déclare guéris ce soir. Lhes declaro curado nessa tarde. Que cette protection, que essa proteção, qui était sur Job, que estava em Job, que ça descend sur chacun de nous ce soir. Que desce em cada de nós essa tarde. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Qu'il y ait un réveil dans chaque cœur. Que haja revivamento em cada coração. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Soyez en feu. Esteja em fogo. Soyez en feu. Esteja em fogo. Que l'ange du Seigneur veille sur vous. Que o anjo do Senhor vigie sobre ti. Que vous soyez ici bénis. Que estejas aqui abençoado. Car c'est votre jour. Pois é o teu dia. C'est votre l'heure. É a tua hora. C'est aujourd'hui votre bénédiction. É hoje a tua bênção. Soyez dans la joie. Esteja alegre. Car le Dieu qui a envoyé ce message. Pois o Deus que enviou a mensagem. est le Dieu vivant.
É o Deus vivo. Et le Dieu de Job. É o Deus de Job. Il va vous bénir ce soir. Que vai te abençoar nessa tarde. Gloire soit rendue à Dieu. Glória seja dada a Deus. Nous recevons Nós lhe recebemos tout ce qu'il nous donne. tudo que ele nos dá. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Que celui qui est locataire. Que aquele que arrenda. Qui ne soit plus locataire. Que não seja mais inquilino. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Que chacun ait sa maison. Que cada tenha a sua casa. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Que les bénédictions de nos pères. Que a bênção de nossos pais. Tombe en abondance sur nous. Caia abundância sobre nós. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Le Dieu de Salomon. O Deus de Salomão puisse bénir chacun. Possa abençoar cada Le Dieu de David. O Deus de David puisse bénir chacun. Possa abençoar cada Car il est le lion de la tribu de Juda. Pois ele é o leão da tribo de Juda. Quand il rugit. Quando ele ruge. Qui peut le dérober. Quem pode lhe parar? Qui peut l'effrayer? Quem pode lhe amedrontar? Que tous les démons reculent. E todos os demônios recuam. Les démons de maladie. Demônio de doença. Sors. Sai. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Sors de ce peuple. Sai desse povo. Va dans les lézards. Vai no lugar árido. Les malédictions de famille. Maledição da família. Sors. Sai. Va dans les lézards. Vai no lugar árido. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Envoûtement. Encantamento. Sorcellerie. Feitiço. Maladie incurable. Doença incurável. Sors. Sai. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Les impossibles. O impossível. Sors. Sai. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Soyez bénis. Seja abençoado. Soyez délivrés. Seja liberto. Soyez remplis. Seja cheio. Soyez en feu. Esteja em fogo. Soyez en feu. Esteja em fogo. Au nom de Jésus. No nome de Jesus Cristo. Acclamez le Seigneur. Aplaudi pelo Senhor. Gloire à toi, Jésus. Glória a ti, Jesus. Gloire à toi, Emmanuel. Glória a ti, Car Emmanuel. tu as exaucé chaque prière. Tu respondeste cada oração. Dans le nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém.